sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Vamos conversar sobre mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição é em serviço mediúnico. Na verdade, essa mensagem é uma interpretação, é uma visão que Emmanuel dá da lição 228 de O Livro dos Espíritos, da segunda parte. E eu então vou ler a questão, Livro dos Espíritos não, desculpem, Livro dos Médiuns. Então eu vou ler a questão do Livro dos Médiuns, 228. Ela faz parte do capítulo 20, Influência Moral do Médium. E a questão 228 fala assim: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si próprio. O orgulho perdeu numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que sem isto teriam podido se tornar sensitivos notáveis e muito úteis. Enquanto que, tendo se tornado presa de espíritos mentirosos, suas faculdades primeiramente perverteram-se, depois aniquilaram-se, e mais de um viu-se humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho traduz-se nos médiuns por sinais inequívocos, sobre os quais tanto mais necessário chamar atenção, quanto constitui um dos defeitos que devem mais inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí, um certo desdém para com tudo que não venha deles, pois acreditam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes, com os quais se adornam os espíritos que supostamente os protegem, ofuscam-os, e, como o amor próprio deles sofreria se tivesse que confessar que são enganados, eles rejeitam qualquer espécie de conselho. Eles os evitam mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem pudesse abrir os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não consideram de forma alguma suas opiniões, pois duvidar da superioridade do espírito que os assiste seria quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e vão algumas vezes ao ponto de tornar o ódio das próprias pessoas que lhe têm prestado serviço. Em favor desse isolamento provocado pelos espíritos que não desejam ter contraditores, eles se comprazem em mantê-los com as suas ilusões, fazendo-os facilmente tornar as mais grosseiras absurdidades como coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não vem, importância irrefletida dada aos grandes nomes, recusa dos conselhos, rejeição de qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, crença em suas habilidades, apesar da sua falta de experiência. Tais são as características dos médiuns orgulhosos. Deve-se, porém, convir que o orgulho é muitas vezes exacerbado no médium pelos que o cercam. Se ele possui faculdades um tanto transcendentes, é procurado e gabado, acredita-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu auxílio a alguém. Mais de uma vez, tivemos que lamentar os elogios que havíamos dado a alguns médiuns, com o objetivo de encorajá-los. Queridos, esse texto de Kardec é atualíssimo, não é? Nós estamos vendo muita coisa mesmo. Ainda mais nesse momento que os meios da comunicação proliferam e
a gente vê médios, mediunidades, textos, né? Muitas situações que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí é Kardec chamando a atenção e Emmanuel falando na página intitulada Em Serviço Mediúnico, do livro Seara dos Médiuns, assim: se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. A gente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enseguecidas da razão como alienados mentais. Queridos, todo momento em que a gente não quiser trocar mais é sinal de perigo, sinal de alerta. Porque a lei, a vida em sociedade é uma lei. O Evangelho fala, nós nos devemos uns aos outros. Então, essa necessidade de conviver, de trocar experiência, é o alimento da fraternidade que nós necessitamos. Toda vez em que a gente começar a achar que a nossa mediunidade resolve tudo, responde tudo, eu não preciso mais recorrer a ninguém, a gente está em perigo. E é a gente que está em perigo, né? A gente acaba sendo vítima da gente mesmo, porque, na verdade, o orgulho é algo nosso. Ele vai ser exacerbado por companhias espirituais. Ele vai servir de apoio para que determinadas pessoas, determinados espíritos, se coloquem ali. Mas o orgulho é nosso. A dificuldade é nossa. Então, nós temos que estar muito, mas muito atentos mesmo a essa questão. Porque a gente vai tendo, caminhando, como ele fala, enseguecidos da razão, como alienados mentais. Porque, na verdade, meus amigos, esse orgulho é uma ilusão. É uma ilusão daquilo que nós não somos, daquilo que nós não temos ainda. E, com certeza, o orgulho surge como um fator altamente limitador. Altamente limitador na vida de cada um de nós. Então, o Kardec fala, né, que muitas vezes a criatura, ela se apoia nos elogios que são feitos. Mas aí a gente pode até pensar o seguinte. Primeiro, muitas vezes o elogio é uma questão de uma amizade, né? A pessoa está incentivando, olhar como incentivo para progredir, devo continuar a trabalhar, devo continuar a estudar, devo continuar a servir, isso é excelente. Agora, a gente se julgar pela produção mediúnica, que é melhor que o outro, sabendo que a mediunidade é neutra, tem o dito bíblico, da mesma boca procede bênção e maldição. O mesmo médium que pode dar uma mensagem iluminadíssima é esse mesmo médium que pode servir de auxílio para o esclarecimento de uma mensagem de um espírito numa situação delicadíssima, perigosíssima em relação ao mal. E felizes seremos nós se nós servirmos de instrumento de socorro, se nós não formos aquele instrumento escolhido por esse espírito pela relação de sintonia e afinidade. Então, entender e estudar a mediunidade é fundamental até para a nossa saúde mental, para a gente não se embrenhar nessas teias das ilusões, né? Dos falsos valores, dos falsos princípios, nos afastando desse exercício com Jesus. E aí, gente, é por isso que a gente vai estudando. E Emmanuel continua dizendo assim: a fase aguda, porém, quer dizer, a fase aguda do orgulho, cede lugar a profundo abatimento, sem qualquer recurso para receber o remédio moral da ponderação,
e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Então ele está olhando bem, né? Essa questão como doença. É uma doença da alma, né? E aí que a gente tem um remedinho, né? Remédio da ponderação, que é chegar alguém e falar assim: Deus, observa bem. Observa esse tipo de comunicação repetitiva, autoelogiosa e respeitosa. Observa bem. Você tem cuidado da sua reforma moral, você tem cuidado do estudo do Evangelho, você tem cuidado da sua aproximação com as grandes ideias, os grandes pensadores. Tudo isso é ponderação. Às vezes a crítica, e ontem mesmo o programa gravado, e nós tivemos na terça-feira, última, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, quem quiser pode procurar no canal do YouTube, o estudo feito pela nossa irmã Leni, que é sobre Bem-aventurados e Misericordiosos, que falava da questão da crítica, gente. E a crítica, o que é? Quando eu começo a me julgar melhor que o outro, é aquilo que eu não sou. E ela começou de uma questão do Livro dos Espíritos, que a gente às vezes se julga civilizado porque se veste, ou se mora de uma forma diferente, mas na verdade a gente é apenas um povo desenvolvido, ainda não temos essa civilização completa. Então, se eu começo a me olhar, não é? Eu vou ver a crítica. E ela contou na palestra, né, situações que às vezes em casa a gente é criticado e a gente não aceita a crítica, a gente acha que o parente está obsidiado, está querendo atrapalhar a caminhada da gente. E aí a gente, muitas vezes, porque foi criticado, porque alguém veio ponderar, a gente começa a entrar na dúvida ou entrar na queixa. Na queixa é quando eu me julgo tão melhor que todo mundo, que eu acho que aquela fala foi totalmente indevida, né? Quando eu não começo a falar mal do outro, quando eu não começo a desprezar o outro porque o outro discorda. E a questão da dúvida. A questão da dúvida, gente, ela vem da falta de base nos princípios. Então eu exerço a mediunidade, fica o fenômeno pelo fenômeno. Então eu não sei a causa, eu não sei sobre imortalidade, eu não me considero eu mesmo um espírito, eu não tenho leituras e estudos sobre a mediunidade em outros médiuns. Então a falta de estudo vai fazer com que eu só viva duvidando, porque falta a base. Se eu tenho um estudo, né, um estudo alicerçado, um estudo seguro, eu posso até duvidar quanto à qualidade da minha produção mediúnica. Aí sim, posso até duvidar quanto à qualidade da assistência espiritual que eu estou tendo naquele momento. Mas eu não vou duvidar de Deus, eu não vou duvidar de Jesus, eu não vou duvidar da existência dos espíritos, porque eu sei que eu sou espírito, eu tenho essa consciência. Então é nesse momento que esse alicerce do estudo é importante, que estarmos juntos é importantíssimo, que essa troca entre os médios ela é fundamental. E Emmanuel continua dizendo, descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes, e fogem do serviço como quem corre de perigo iminente, descansando, por fim, no Museu das Promessas Frustradas. Olha, meus amigos, é essa a situação. E aí eu fujo do serviço, mas eu tenho que dar uma desculpa. É porque eu já trabalhei muito, é porque o grupo não é bom, é porque ninguém me compreende, é porque eu não tenho um apoio que eu acho que eu deveria ter, e eu vou colocando uma série de questões para me afastar do trabalho, como um herói, como uma vítima. Aliás, a vítima, né? Pois é, desse jeito. E é isso, meus amigos, que a gente tem lutado, todos nós estamos lutando, na perseverança no estudo, no trabalho, nas relações fraternas, nesse crescimento do amor.
que a Rádio Rio de Janeiro é esse grande veículo. A gente pode até não conhecer os programadores, a gente não conhece, não conhecer pessoalmente, muitos não conhecem pessoalmente, mas a gente acaba tendo uma intimidade, um trato fraterno muito bom. Eu duvido que a gente não pense Eduardo, Fátima Miranda, Nogueira, né? O Vitorino, Nádia do Couto Vale, essa turma toda, Givanildo, essa turma toda querida da rádio, passam a fazer parte da nossa família. E isso é sustentação. Porque somos nós encarnados nos associando ao ideal superior desses guias espirituais, porque todos nós temos amigos espirituais, benfeitores espirituais, que nos fortalecem, que nos estimulam, né, a permanecermos nesse trabalho, nessa tarefa do bem. Então, quando a gente se associa, a gente se torna mais forte. Há aquela questão das varas, né? Um galinho, qualquer um quebra, mas um feixe de varas vai ser difícil. Então, esse feixe de varas que a gente é convocado no movimento espírita, em que estamos sendo convidados para estarmos presencialmente nas casas espíritas. É para o nosso fortalecimento. É para essa troca que é fundamental. E Emmanuel, então, no livro Seara dos Médiuns, na lição em Serviço Mediúnico, em que ele comenta a questão 228 de O Livro dos Médiuns, ele vai dizendo assim: no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefa de todos os feitios. Então eu não preciso ficar ansioso em fazer a tarefa que o outro faz. Eu tenho uma tarefa especial e a casa espírita, ela me oferece um lugar de exercício mediúnico. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre de erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Então, esse é o foco da mediunidade, tá? Eu sou ajudada ajudando. Eu aprendo, né? Ensinando. É esse o trabalho bonito. Esse tem a palavra que educa. Aquele, a mão que alivia. E aquele outro, a pena que consola. Esse traz a oração que eleva. Aquele transporta a mensagem que reanima. E aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade divina para que o orgulho te não assalte. E aqui, Emmanuel dá uma dica, olha que ferramenta boa. Porque quando eu faço alguma coisa muito boa, notável, mas com material emprestado, o meu orgulho não desce um pouco? Desce, né? A gente, às vezes, e é muito nosso, né? A gente aproveita. Então, eu estou ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E daqui a pouco, no Debate do Rio, ou no Luz na Penumbra, ou em qualquer programa, né? Até na Invocação da Ave Maria, muitas vezes a gente está ouvindo. Aí alguém fala um exemplo, fala uma página. Aí eu falo assim, opa, vou tomar emprestado para falar. Quando teve aquela questão das pessoas quererem ficar em casa, não ir para a casa espírita, e falar assim, minha casa é uma beleza, minha casa é um templo, tudo isso, como a gente aproveitou em estudos públicos a fala da nossa Fátima Miranda, quando ela falou, você está na sua casa, você tem o seu culto, a sua leitura, mas você tem controle do que seu parceiro ou parceira está fazendo, o site que ele está acionando, no seu filho também. E olha os impedimentos que a gente causa, né, para a dificuldade, para esse acesso da espiritualidade superior. Queridos, como Fátima, fica sabendo, hein? Como eu usei esse exemplo seu em palestras, em conversas com um grupo de médiuns, com grupos de pessoas para voltarem a casa. Então,
quando a gente pega por empréstimo, o orgulho diminui, né? Isso aí não foi uma ideia minha. Isso aí veio de alguém. E eu tenho certeza que Fátima vai falar assim, isso foi uma intuição que me veio, um raciocínio que me veio. Então é isso que a gente vai olhando com a mediunidade, né? É o empréstimo que nos é oferecido para a gente utilizar da melhor maneira possível. E Emmanuel continua dizendo, e recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais do seu tempo. E sim, passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. Meu Deus, como Jesus passou silencioso, né? Como ele compreendeu, como ele amparou, até aqueles que não o amavam. Jesus amparou e continua amparando, e continua ajudando, e continua servindo, e continua compreendendo. Jesus é o nosso mestre, queridos. E Emmanuel acaba essa página dizendo assim, e se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Então, há uma fala, uma expressão de Chico Xavier, que ele diz assim, médium sem tarefa no bem não tem retaguarda. E, na verdade, é a tarefa no bem que irá ajudando a todos nós a nos ocuparmos com o bem e nos desocuparmos com o nosso ego. É isso. Porque à medida que eu tenho o contato com a dor, o contato com a necessidade, eu vou verificando a expressão da espiritualidade, né, superior através de mim. Eu vou vendo assim, meu Deus, como eu tenho tão pouco, eu não tenho quase nada, como é que os espíritos me supriram naquele momento que eu fui a abraçar alguém, a visitar o outro, a ter uma palavra, a fazer uma prece que eu não sabia nem porquê, a pessoa veio na minha cabeça, eu orei, eu soube que era um momento de necessidade. Então a gente vai colocando a mediunidade em nós no devido lugar, né? Esta é a função do serviço mediúnico. É ajudar a gente até na questão do autoconhecimento. Como a gente precisa se autoconhecer, se autoentender para ser melhor. Então, amigos, que a gente possa ter um dia de muita paz, um dia de muita compreensão, de muito equilíbrio, de muita reflexão. Que médium eu sou? Como está a minha atuação dentro da tarefa mediúnica? Dentro da equipe mediúnica? Como eu estou usando esta ferramenta que me foi oferecida por empréstimo? E se a coisa estiver difícil, meus amigos, procuremos Jesus porque Ele é o caminho. Procuremos não desistir dessa tarefa de autoevangelização. E, sobretudo, meus amigos, abracemos na casa espírita, no trabalho mediúnico orientado, esse porto seguro no cumprimento dessa tarefa que não foi dada por acaso e não foi dada à toa. É uma oportunidade generosa dentro do nosso processo de crescimento e de elevação. Pensemos nisto, valorizemos e caminhemos com muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.